Som. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Eu já peço que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Capítulo 6 de Atos. Nossa leitura se dará no início do capítulo, versos 1 a 7. Livro de Atos dos Apóstolos, segundo o apóstolo Lucas. Hoje nós vamos meditar sobre o que é diaconia, o ministério diaconal. O título desse sermão será A Excelência da Diaconia. Comigo, vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, o número dos discípulos estava aumentando e houve grande murmuração por parte dos judeus gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos deste grande negócio. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, impuseram sobre eles as mãos. E a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém os números dos discípulos aumentava grandemente. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, seu povo está diante do Senhor, assim como sempre esteve ao longo da história. Homens, mulheres, crianças que se achegavam ao Senhor para ter um encontro direto contigo através da sua palavra, através da sua revelação. Assim foi com os primeiros pais no Éden, também foi assim com Noé, a sua família, Abraão, a sua família, chegando até Moisés. O povo se reunia no Monte Sinai para ouvir a sua voz. O povo peregrinou no deserto durante anos, ouvindo a sua voz e aprendendo a sua lei. Assim também foi com Cristo, as multidões o seguiam para aprender sobre a palavra de Cristo, o Evangelho. Assim foi com os apóstolos, e assim é conosco hoje, Senhor. Nós estamos reunidos e queremos estar aos seus pés. Nós queremos estar atentos às suas palavras, e queremos que o Senhor, em nome de Cristo, nos ensine esse texto, nos dê entendimento dele, Senhor. Nós suplicamos que possamos sair daqui hoje convictos de que aprendemos esse trecho da palavra do Senhor. E pedimos, suplicando, que o Senhor edifique a sua igreja através desse texto. Faça, através desse texto, com que a sua igreja seja mais saudável. Discípulos de Cristo aqui ganhem mais maturidade espiritual. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso.
através de Cristo e do poder do seu Espírito. Dele nós dependemos, pois nada temos em nós mesmos. Assim oramos. Amém. Irmãos e irmãs, essa noite, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a diaconia, o ministério diaconal. Como é que surgiu na palavra de Deus a instituição de diáconos na Igreja de Cristo? Quais eram os requisitos para a escolha desses diáconos? Como é que eles eram empossados ou ordenados? E qual o impacto que um diácono tem numa igreja local? As minhas primeiras palavras, eu confesso a vocês, serão palavras de tristeza. Porque eu não sei vocês, mas eu particularmente nasci em uma igreja evangélica, onde, depois de ler a palavra de Deus e conhecê-la vez após vez, eu pude perceber que o ministério diaconal, segundo a palavra de Deus nos revela e nos instrui, estava bem distante desta igreja evangélica da qual fiz parte. Digo isso com tristeza, não por ira, não por julgamento impróprio, mas com tristeza. E acredito que se nós formos pensar num sentido mais amplo, a igreja evangélica precisa se dedicar a compreender a palavra de Deus e todos os textos das epístolas, inclusive esse texto de Atos, para compreender para que serve o diácono na igreja. Eu trouxe aqui algumas características, não dos diáconos da Bíblia, mas dos diáconos modernos. Vocês que cresceram em igreja ou que já visitaram algumas igrejas, devem imaginar, devem ter um perfil em mente de quem é o diácono daquela igreja e qual é a função desse diácono. Eu quero dizer para todos vocês que, através de convicção bíblica, uma igreja local ela não irá caminhar bem se nela não existir uma boa diaconia. A diaconia, irmãos, é um dos principais responsáveis pela saúde do corpo de Cristo. Nós vamos ver isso com mais ênfase ao longo do sermão. Em outras palavras, umas palavras simples, se não tivermos diaconia na igreja, a igreja desfalece. O problema é que nós temos desprezado a diaconia. E o intuito de nós estarmos hoje meditando nesse texto é para que a nossa igreja possa alcançar um entendimento e uma prática saudável e madura do que é o ministério diaconal, nós que estamos em vista de instituirmos diaconato em nossa igreja mediante necessidade. Mas nós temos visto, e eu espero que vocês comprovem através da audição de vocês, que a igreja evangélica, de uma forma geral, tem um reducionismo tem tomado conta do ministério diaconal, uma confusão de funções, de tarefas, e eu vou dizer alguns exemplos para vocês. O diácono hoje na igreja, basicamente, ele serve para ser o porteiro da igreja. Você chega diante de uma igreja evangélica, você já sabe quem é o diácono, porque espera-se que ele seja o primeiro a te receber, e geralmente ele está com uma roupa bem vestida, dependendo da igreja, mais fundamentalista ou não, um terno, uma gravata, um papelzinho e uma caneta, pronto para te receber. O diácono também é aquele responsável por fazer aquilo que os olhos dos membros comuns da igreja não veem e não fazem. Então ele é o responsável pela iluminação do salão, ele é o responsável pela ventilação do salão, ele é responsável pela organização das cadeiras no salão, ele é responsável pela recepção e pela despedida dos visitantes, dos membros da igreja. Ele é responsável também, em algumas igrejas, pela limpeza da igreja, pela manutenção geral da igreja. Se a igreja está com um salão em construção, ele é o responsável pela construção desse salão. Em algumas igrejas, o diácono ele é responsável pela organização da ceia do Senhor. É isso que nós hoje vemos, que é apenas pedacinhos de pães e cálice. O diácono é responsável pela organização disso em muitas, se não praticamente todas as igrejas. O diácono também é responsável em algumas igrejas por conduzir
o rito batismal, ou então auxiliar o pastor à medida que novos crentes descem as águas para o batismo. São algumas das funções dos diáconos, fora nós contarmos a questão do dinheiro da igreja, tesouraria, coleta das ofertas no meio do culto, que não é uma prática que a nossa igreja adota, particularmente falando. Mas irmãos, eu gostaria de deixar muito claro para vocês que todas essas funções que eu disse, elas são importantes. Se não tiver uma pessoa para cuidar da iluminação, eu vou estar pregando e essa luz aqui vai ficar apagada. Preciso que alguém esteja de acordo com essas funções. Alguém que esteja responsável pela fiscalização do banheiro, sacola do lixo do banheiro, papel higiênico do banheiro, um álcool em gel, sempre importante no banheiro. No fraldário é importante que exista o álcool em gel, os paninhos para as crianças, para as mães. É importante que exista uma vassoura sempre próxima para a limpeza. É importante que alguém sempre olhe as cadeiras, porque geralmente nós chegamos, nós sentamos, já está tudo pronto, já está tudo feito. Eu não estou dizendo que essas funções, dízimos e ofertas, a coleta, o rito batismal, algumas igrejas, a organização do culto, da liturgia, recepção de pessoas, despedida de pessoas, todas essas funções são importantes. Mas eu tenho percebido, meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que vocês percebam isso também, que os diáconos que estão encarregados dessas funções, o diácono ele existe hoje numa igreja local, e a função dele está mais orientada para o salão da igreja do que para o próprio corpo de Cristo. O salão hoje, ele é o elemento principal na vida e na rotina dos membros da igreja e não as pessoas. Portanto, como a igreja evangélica brasileira tem em alta conta o ambiente onde ela se reúne, e geralmente os cristãos chamam esse ambiente de igreja, nós sempre vamos à igreja e nós pensamos neste salão ou em outra construção melhor do que essa, talvez venha em sua mente. Por conta desse mau entendimento sobre o que é igreja, nós passamos isso para o ministério diaconal. Os diáconos que foram instituídos para cuidar do corpo, das pessoas, dos relacionamentos, hoje eles são praticamente seguranças na igreja, eles são porteiros da igreja, eles são faxineiros da igreja, e essas coisas novamente não são menos importantes. Mas eu não consigo enxergar a igreja de Cristo colocando os diáconos para fazer apenas isso. Eu enxergo, e eu espero que você enxergue comigo ao longo de textos que nós iremos ler, que o ministério diaconal, ele é super importante na palavra de Deus. Nós não podemos delegar aos diáconos apenas essas funções que são importantes e deixá-los de cumprir as funções mais importantes, as prioridades que eles recebem de Cristo na igreja do próprio Cristo. O primeiro movimento que eu gostaria de fazer através da palavra de Deus nessa noite é mostrar para vocês que diaconia tem um sentido mais amplo e um sentido mais estrito. Nós temos que pensar em diaconia nessas duas realidades. Um sentido de estrito senso, mais específico, mais focalizado, mas diaconia na Bíblia também traz a carga de um significado um pouco mais amplo. Então nós temos uma diaconia que se aborda em duas esferas, uma esfera mais ampla do significado e do conceito de diaconia, e uma esfera mais íntima, mais específica, que é com relação aos oficiais, aos diáconos, por função, por eleição. Então vamos ver primeiro esse conceito mais amplo de diaconia na Bíblia. Eu peço que você abra alguns textos bíblicos comigo, primeiramente em Romanos capítulo 15, deixe sempre aberto Atos capítulo 6. Se você virar para o próximo livro da Bíblia, Romanos capítulo 15, eu gostaria de apresentar para vocês o primeiro diácono. O primeiro diácono que existiu no Novo Testamento, capítulo 15 de Romanos, verso 8, o apóstolo Paulo diz: pois digo a vocês que Cristo foi constituído diácono da circuncisão, ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus,
para poder Ele confirmar as promessas feitas aos nossos pais. A palavrinha que consta na minha tradução e na maioria das traduções, Cristo foi constituído por Deus ministro da circuncisão. Essa palavrinha aqui, ministro, é a palavra no grego diáconos. Cristo então foi constituído o diácono da circuncisão. Veja comigo um outro texto. Volte em Atos, agora ao capítulo 1 de Atos, por favor. São textos importantes para lermos, para depois tirarmos as conclusões, as exortações e as aplicações para a vida da igreja. Atos capítulo 1, verso 25, nós temos aqui o relato onde os 11 apóstolos se reúnem para encontrar um substituto para Judas. Eles precisam substituir o apóstolo Judas, o traidor que já havia se suicidado. E o verso 25, Pedro diz que eles buscaram este homem para preencher a vaga neste diaconato, neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. É importante que você entenda que Pedro tem em mente, e os 11 apóstolos têm em mente, que o ministério apostólico é uma espécie de diaconato, é uma espécie de diaconia. Veja comigo um outro texto, abra 1 Coríntios, capítulo 3, 2 livros após. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 5. Gostaria de apresentar para vocês outros 2 diáconos do Novo Testamento. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 5, diz assim o apóstolo Paulo: quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão diáconos, por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Note que o apóstolo Paulo reconhece que o seu ministério é uma espécie de diaconia, de serviço, de ministério para a igreja em Corinto. Veja comigo também 1 Tessalonicenses, vira algumas páginas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 2. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Tessalônica que ele irá enviar o irmão Timóteo para receber notícias daqueles irmãos, para animar a fé daqueles irmãos. E no verso 2 o apóstolo Paulo diz: iremos enviar a vocês o nosso irmão Timóteo, diácono de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Então Paulo entende, todos nós sabemos que Timóteo não é um diácono, ele é um presbítero, assim como Paulo, ele é um pastor que pastoreou a igreja de Éfeso e demais igrejas locais. Mas Paulo entende que o ministério apostólico, o ministério pastoral é uma espécie de diaconia. E ele chama o nosso irmão Timóteo de diácono. No grego é literalmente diácono. É importante nós termos isso em mente. Vira algumas páginas em diante, em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso de número 14. O apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, capítulo 1, ele fala sobre a glória e a divindade de Cristo. Ele compara Cristo com os anjos e mostra como Cristo é superior aos anjos. E no verso 14, o apóstolo nos diz qual é a função dos anjos. Ele diz o seguinte: não são todos eles, os anjos, diáconos, enviados por Deus em serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A palavrinha aqui, espíritos, pneuma, ministradores, a palavrinha ministradores é a palavrinha diáconos. Então nós entendemos que
os diáconos no céu são os anjos. Eles exercem uma forma de diaconia celestial. Eles são enviados para servir. Olhe comigo ainda, 2 aos Coríntios, capítulo 3. São só alguns textos mais que nós precisamos ler. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 8. No capítulo 3, 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a antiga aliança de Moisés e a nova aliança em Cristo através do poder do Espírito. E no verso 8, o apóstolo Paulo nos mostra mais um diácono. Verso 8 ele diz: como não será de maior glória o diaconato do Espírito Santo? A palavrinha ministério do Espírito é a palavrinha diaconia. O Espírito Santo é um diácono, uma espécie de diácono para servir a igreja de Cristo. Eu já sei que você está acompanhando, você está compreendendo, mas vamos ver mais um texto. Volte para Romanos, capítulo 13. Carta aos Romanos, apóstolo Paulo, capítulo de número 13. O apóstolo Paulo ensina sobre o governo, o papel do Estado, as autoridades governamentais. E no verso de número 4, o apóstolo Paulo chama o Estado de diácono. Olha o que ele diz no verso 4. Pois a autoridade, o Estado, o governo é ministro de Deus para o seu bem, é diácono de Deus para o seu bem. Então nós podemos enxergar o Estado como diácono para servir as pessoas daquela sociedade específica. Se não, veja comigo agora o último texto dessa primeira parte, Efésios, capítulo 4. A partir desse texto de Efésios, capítulo 4, verso 12, nós vamos entender que todos nós somos diáconos. Todos nós somos chamados para exercer a nossa diaconia, o nosso diaconato. O verso 12, o apóstolo Paulo diz que pastores foram dados à igreja de Cristo com o seguinte propósito, verso 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para o desempenho da sua diaconia, para que eles sejam bons diáconos. Para que Deus concede pastores à igreja? Para que cada um de vocês, discípulos de Cristo, membros de uma igreja local, sejam uma espécie de diácono nessa igreja. Por que nós lemos todos esses textos? Porque é importante deixar muito claro na mente de todos vocês que estão aqui hoje, que diaconia tem um sentido amplo, em que todos nós que somos discípulos de Cristo e todos nós que recebemos uma função, uma responsabilidade, somos diáconos, nós somos servos. A palavra diácono significa exatamente servo, serviço. A palavrinha diácono também é usada lá em João capítulo 2, a passagem conhecida sobre o milagre de Jesus, onde ele transforma água em vinho no casamento de Caná da Galileia. E é dito naquele texto que o noivo fica desesperado porque ele viu que a água estava ali, mas o vinho já não estava mais. E ele chama diáconos do casamento para conferir e para levar aquela água até Jesus. O apóstolo João chama aqueles servos, aqueles mordomos de diáconos. É a palavrinha grega utilizada. A palavra que nós lemos em todos esses textos, diácono, aparece 28 vezes no Novo Testamento, e como diaconia aparece 32 vezes. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, que a palavra de Deus, em um sentido amplo, diz que todos nós somos servos, todos nós somos diáconos, todos nós somos chamados a servir. Agora, o segundo entendimento que nós temos que ter com a palavra diácono, com o ministério diaconal, é um sentido um pouco mais estrito, que é o sentido do nosso texto de Atos capítulo 6. Por favor, volte lá para o nosso texto principal.
Atos capítulo 6. Este é o conhecido texto onde os diáconos, em termos de ofício, de ministério, de vocação, são instituídos na Igreja de Cristo. Nós temos outros exemplos de diáconos como função no Novo Testamento. Nós temos 2 especificamente em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 7, Paulo diz que Epáfras é o diácono da igreja em Colosso, que serve aquela igreja, responsável por levar a carta aos colossenses até eles. No final de Colossenses, Paulo diz que um outro irmão chamado Tíquico é o outro diácono da igreja em Colosso. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele cumprimenta os presbíteros daquela igreja e também os diáconos, os oficiais daquela igreja. Então nós temos diaconia num sentido amplo, mas também temos diaconia num sentido vocacional, de função, de ofício, de chamado por Deus. E é por isso que o texto de Atos capítulo 6 é importante. Nessa noite nós vamos meditar em 4 pontos baseado nesse texto de Atos 6. O primeiro ponto, nós vamos ver qual a necessidade de existir diáconos na igreja. O segundo ponto, qual é a solução que os apóstolos encontram para alcançar esse fim dos diáconos. Terceiro ponto, nós vamos ver como eles eram escolhidos e ordenados. E o quarto ponto, nós vamos ver o quão importante é o ministério diaconal. Veja comigo os versos 1 em diante. Naqueles dias, o número dos discípulos aumentava grandemente, e houve murmuração dos judeus gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A palavrinha que está diante de nós no verso 1, distribuição, é a palavrinha diaconia. Então os apóstolos estão vivendo na igreja, aquela igreja primitiva, crescendo após a pregação de Pedro. 3.000 almas se convertem. Depois, nos próximos capítulos, mais umas centenas de almas se convertem, e a igreja de Cristo cresce muito. No capítulo 5 eles passam perseguição debaixo do Estado judaico. As autoridades dos judeus querem condenar os discípulos de Cristo por pregar em nome de Cristo. Eles são libertos da prisão, eles têm um momento de paz. Só que no capítulo 6 surge o primeiro problema na igreja. O capítulo 6 é o capítulo onde o primeiro problema surge na igreja de Cristo. É o primeiro problema que pode rachar a igreja. Qual que é o problema? O verso 1 diz que pelo motivo de aumentar muito o número dos discípulos, homens, mulheres, crianças, as esposas dos judeus de ascendência grega, que o texto, pelo menos na minha tradução, chama de eles de judeus helenistas, ou os judeus gregos, as esposas deles começaram a ser desprezadas, deixadas para depois, no momento da distribuição. Que distribuição é essa? No momento da diaconia, do serviço da igreja. É importante que você pense o seguinte: diferente das igrejas evangélicas dos nossos dias, todo o dinheiro que a igreja arrecadava, as ofertas, os dízimos, se você quiser chamar dessa forma, toda a contribuição, a doação do terreno de Barnabé, a doação de terrenos de outros irmãos de fé, toda essa arrecadação tinha um único fim, que era servir os irmãos e as irmãs, as famílias que não tinham condições financeiras e que estavam passando necessidade. O dinheiro arrecadado pelos apóstolos era guardado por eles e era distribuído à medida que cada um da igreja tinha necessidade. Não era para enriquecimento da igreja, era para distribuição social da igreja, era para nivelar no mínimo a necessidade básica dos irmãos. Então um doava um terreno, outro fazia suas ofertas mensais ou regulares, e a igreja ia sendo cuidada, os irmãos iam servindo uns aos outros. Mas chegou um momento onde as esposas dos judeus gregos começaram a ficar de lado.
É importante que você entenda que a igreja nesse momento, a sua maioria é composta de judeus. E os judeus tinham muito problema com judeus que eram gregos. Era uma espécie de preconceito que eles tinham. Então, aparentemente, problemas começaram a surgir e as esposas dos gregos começaram a ficar de fora. O dinheiro era destinado primeiro aos judeus naturais e depois era destinado, se sobrasse, aos judeus de origem grega, as esposas desses judeus. E os judeus começaram a murmurar, algo que os judeus sabem fazer muito bem, murmurar, lamentar, até os dias de hoje. Então eles murmuram, eles vão reclamar para os apóstolos. Verso 2, os apóstolos fazem uma assembleia extraordinária. Eles convocam aquela igreja de centenas de pessoas, convocam todos os discípulos e dizem o seguinte no verso 2: não é razoável que nós quem? Os apóstolos, os pastores da igreja, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que o apóstolo está dizendo? O que Lucas, ao escrever esse texto, nos diz? Que os apóstolos sabiam que a distribuição diária de alimentos, de necessidades, à medida que eles se assentavam nas mesas para ter comunhão, era uma coisa importante. Mas os apóstolos disseram o seguinte: não é razoável, não é bom que vocês venham reclamar isso conosco, porque nós não podemos deixar as nossas prioridades, que são palavra de Deus e oração, para servir as mesas. Olha o verso 4. Quanto a nós, a nossa prioridade é nos consagrarmos à oração e ao ministério da palavra. Eu acho esse texto formidável, porque os apóstolos, diferente de muitos pastores nos nossos dias, eles não estão preocupados com o politicamente correto dentro da igreja. Você já viu um pastor que, preocupado em atrair elogios dos membros da igreja, ou preocupado em ser considerado aquele pastor bonzinho que ajuda todo mundo, que está em todas as coisas que a igreja faz, ele deixa de ler a palavra de Deus e de se dedicar a estudar a palavra de Deus para pregar? Nós temos diversos pastores assim hoje, que eles são os pastores administradores da igreja. A palavra de Deus e a oração é algo secundário para eles. Eles estão mais preocupados em fazer visita, eles estão mais preocupados em chegar no salão da igreja e ver se está tudo ok. Eles estão mais preocupados em ir lá na salinha da tesouraria para ver se as entradas estão entrando, para ver se o salário dele está seguro, se está ok. Quando lhe sobra tempo, ele vai se dedicar à palavra de Deus e à oração. São os pastores administradores dos nossos dias. Mas nós vemos totalmente oposto na Bíblia. Nós vemos que os apóstolos tinham prioridades. A prioridade dos apóstolos era se dedicar à palavra de Deus e à oração. É isso que Deus chamou eles para fazer. Se sobra tempo, eles se dedicam para fazer as visitas e para servir os irmãos. Eles primeiramente foram chamados para ler, mastigar, compreender, ensinar esse texto e orar para que Deus abençoe eles e a igreja. É a mesma coisa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Isso está relatado nos evangelhos. Jesus era conhecido por curar as multidões. Em vários momentos dos evangelhos você vê as multidões vindo até Jesus. Traziam enfermos, endemoniados, paralíticos, pessoas que precisavam de cuidados, e Jesus recebia essas pessoas. Só que chegavam momentos específicos que Jesus se retirava. Jesus saía de vista. Por quê? Porque ele precisava orar. Porque ele precisava se dedicar à meditação na palavra de Deus. Porque ele precisava primeiro cuidar de si, para depois cuidar da igreja. Existem prioridades no ministério pastoral. O pastor primeiro deve cuidar de si,
Depois ele cuida da doutrina, e através dessas duas coisas, ele cuida da igreja. Prioridades. E os apóstolos deixam isso muito claro. Eles se reúnem como nós estamos reunidos aqui hoje e diz: não, nós não fomos chamados para servir às mesas. É importante, é necessário, pessoas estão passando fome, sim, mas essa não é a nossa função. Nós temos uma prioridade: palavra de Deus e oração. A necessidade surgiu, eles apresentaram a prioridade, mas qual é a solução que eles encontraram para isso? Que é o nosso ponto de número 2. Veja comigo o verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para encarregarmos eles desse serviço. Esse serviço não pode ficar de lado, não pode ser menosprezado, mas nós também não podemos nos dedicar para fazer isso, porque nós não vamos ter tempo para pregar e ensinar a igreja. Portanto, igreja, escolham vocês 7 homens. Vocês devem escolher esses homens para serem os diáconos da igreja. E ele traz alguns requisitos aqui. Quais são esses requisitos? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Agora veja comigo 1 Timóteo, capítulo 3. Vá comigo até as epístolas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Primeiramente ele dá todos os requisitos para que alguém seja um pastor, até o verso 7. E a partir do verso 8 ele dá os requisitos com relação aos diáconos na igreja local. Vamos ver quais são. Do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Eles também devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 11: do mesmo modo quanto às esposas, é necessário que as esposas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. São os mesmos requisitos que estão lá em Atos capítulo 6, só que mais detalhados. Lembre-se que em Atos está boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. É a mesma coisa que está aqui, só que com mais detalhes. De uma só palavra, respeitável, não inclinado a muito vinho, que é o oposto de ser cheio do Espírito, consciência limpa, uma só mulher, fiel em tudo, governa a sua própria casa, enfim. Esses são os requisitos do diácono, que são os mesmos requisitos para que alguém seja um cristão, basicamente. A solução que os apóstolos encontram, então, para as demandas sociais dentro da igreja local, como nós temos aqui em nossa igreja, é que a igreja escolha diáconos, separe homens específicos para cuidar das demandas sociais da igreja, para que o pastor possa se dedicar inteiramente à palavra e à oração. Isso nos leva ao terceiro ponto. Vamos ver como é que eles escolhem esses homens. Volte lá para Atos, capítulo de número 6. No verso 3, os apóstolos dizem para a igreja que eles devem escolher, eles mesmos devem escolher. O verso 5, a igreja ouve o parecer dos apóstolos, ficam felizes com ele, concordam com o parecer dos apóstolos, e então escolhem 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. O verso 6, após escolher esses homens, eles apresentam esses homens diante dos apóstolos, diante dos pastores. Os pastores oram, estendem as mãos e aqueles diáconos são consagrados.
Este é o processo que se repete ao longo de todo o Novo Testamento. Primeiro é a igreja que escolhe, não é o pastor que escolhe, não é o pastor presidente que escolhe o diácono, é a igreja que escolhe, porque só a igreja pode testemunhar o testemunho daquele irmão. É a igreja também que escolhe o pastor no Novo Testamento, não é o pastor que escolhe outro pastor, e não é o pastor que escolhe o diácono, para não virar clube, para não compartilhar a autoridade. A igreja é a que tem a palavra final no Novo Testamento. A igreja escolhe os pastores e a igreja escolhe os diáconos. Escolhe aqueles homens, levam até os pastores, e os pastores oram, e aqueles homens estão consagrados, ordenados ao ministério. Isso nos leva ao quarto ponto. Será que é tão importante ter diáconos na igreja? Ainda comigo no verso 7 agora, do capítulo 6. Olha o que diz o apóstolo Lucas: por causa disso, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava grandemente. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Por que será que, após a igreja escolher diáconos, consagrar esses diáconos para servir a igreja, a palavra de Deus começou a crescer tanto, o número dos discípulos começou a aumentar muito, e inclusive sacerdotes judeus começaram a se converter à fé cristã? Por quê? Porque o diácono, a sua função é muito parecida com a função que um sacerdote tinha. A respeitabilidade, a forma de escolha. Os sacerdotes começaram a olhar para a igreja de Cristo e começaram a ver que eles estavam crescendo, começaram a enxergar beleza e se convertiam. Por quê? 2 fatores: a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos crescia. Preste atenção que nunca no Novo Testamento, e especialmente em Atos, você vai ver o apóstolo dizendo que a igreja crescia. Primeiramente, você vai ver que no texto bíblico a palavra de Deus crescia. Como é que a palavra de Deus cresce? Essa é uma pergunta boa para se fazer. Como é que a palavra de Deus cresce? O que Lucas está querendo mostrar aqui é que à medida que homens se encarregaram de servir a igreja nas demandas sociais, e os pastores puderam se dedicar inteiramente ao ministério pastoral, a palavra de Deus e a oração, à medida que eles se dedicavam mais e pregavam mais, com mais excelência, mais através do poder do Espírito, isso refletia na igreja. A igreja começou a ser edificada, a igreja começou a se tornar mais madura, a igreja começou a cada vez ser mais saudável, pessoas eram convertidas, porque os membros daquela igreja começaram a entender que eles deveriam fazer mais discípulos, e a igreja ia cada vez mais aumentando em número, mas era a palavra de Deus que crescia. A palavra de Deus crescia e o número dos discípulos crescia. Se não, veja comigo, ainda lá, voltando em 1 Timóteo capítulo 3, é o último texto que nós iremos ler esta noite. 1 Timóteo 3, o texto que nós já lemos, sobre os requisitos para que alguém seja diácono. O verso 13 em diante, o apóstolo Paulo nos diz: pois aqueles que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Será que nós enxergamos diáconos hoje em posição de honra? Verso 14: eu escrevo essas coisas a você, Timóteo, esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, é necessário que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo diz por que é que ele está escrevendo especificamente o capítulo 3. Ele diz: eu estou escrevendo o capítulo 3, que são os requisitos para um pastor e os requisitos para um diácono, porque se você não entender como isso deve funcionar,
a igreja de Deus vai cair. Eu escrevo isso para que você saiba, Timóteo, como você deve proceder na casa de Deus. Como é que a igreja de Cristo deve ser conduzida? Como é que a igreja de Cristo deve ser administrada? Timóteo, quando você estiver pastoreando a igreja em Éfeso, é necessário que você escolha pastores e diáconos para servirem naquela igreja. Mas é necessário que você saiba que tipo de pastor e que tipo de diácono. Você não pode escolher qualquer pessoa. Você não pode escolher aquele irmão só porque ele está em todos os cultos. Você não pode escolher aquele irmão só porque ele fala bem. Ele fala bem, então ele prega. Prega então, irmão. Quais são os requisitos que a igreja evangélica brasileira hoje usa? Quais são os critérios para se escolher um pastor e se escolher um diácono? Quanto tempo isso demora? Qual é a preparação? Quais são os critérios utilizados? Isso me deixa triste, irmãos. Porque existe uma preocupação enorme, não só com a nossa igreja local, mas com os nossos irmãos que estão em outras igrejas locais. E se eles têm pastores e diáconos que não cumprem os requisitos, eles não estão sendo pastoreados e eles não estão sendo servidos. Portanto, é impossível que eles tenham uma fé saudável e madura. A fé saudável da igreja depende da saúde deste púlpito e da saúde dos homens que são escolhidos para servir cada um de vocês. É por isso que a gente não escolhe qualquer um. É por isso que pastores são enviados primeiro ao seminário, são treinados na igreja. É por isso que diáconos são escolhidos a dedo. A vida desses irmãos é examinada, eles são indagados. É por isso que nós vemos em Atos, o primeiro diácono da igreja, Estevão, ele é um diácono que prega. Ele é praticamente um apóstolo, ele prega. Será que os diáconos de hoje pregam como Estevão pregava? E mais do que isso, será que os diáconos de hoje, como Estevão, estão prontos a dar a sua vida pela igreja de Cristo? Como Estevão deu, recebendo pedradas no seu corpo? Será que o diácono, irmãos, é apenas um porteiro na igreja? Será que é só isso que a Escritura nos diz? Não. É super importante o ministério diaconal na igreja, e a sua saúde espiritual depende do seu diácono. Depende deste irmão que está encarregado de não apenas te receber na porta da igreja, de não apenas promover um ambiente ok para você cultuar a Deus, mas ele é responsável para, junto dos pastores, caminhar com você, examinar a sua vida e avaliar quais são as necessidades espirituais e materiais que você tem. Se você tem o que comer, se você está conseguindo meditar na palavra de Deus, se você que é um homem está conseguindo pastorear o seu lar. O diácono tem essas funções. Ele é responsável pela saúde da igreja junto dos pastores. E o que é que o pastor faz? O pastor tem o seu diaconato. Se nós olharmos aqui em Atos capítulo 6, no verso de número 4, os apóstolos dizem: nós iremos nos consagrar ao ministério da palavra e à oração. A palavrinha ministério é diaconia. Os apóstolos dizem: nós iremos nos consagrar ao nosso diaconato, à nossa missão, ao nosso serviço, Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Vocês diáconos devem se dedicar a outro serviço, a igreja. Vocês vão olhar a igreja, vocês vão examinar as famílias, vão ser responsáveis para saber quais são as demandas sociais dessa igreja. E aí vocês passam para os pastores. Vocês conseguem compreender isso? Como Cristo articula e organiza a sua igreja de uma forma tão perfeita, visando a saúde das pessoas, mesmo que esse salão não seja o mais lindo possível, mesmo que esse salão não esteja com a melhor pintura, com o melhor som, com a melhor ventilação. Por quê? Porque os homens dessa igreja estão preocupados com pessoas, depois as coisas.
Primeiro pessoas, primeiros homens, primeiras mulheres, primeiras crianças. Depois a gente pensa sobre as coisas materiais. Será que a igreja primitiva tinha um grande templo onde eles cultuavam? Não, cultuava em casas. Eu gostaria que você meditasse nessas coisas. Gostaria de encerrar com 3 aplicações práticas e específicas para nós. A primeira aplicação vai para você que nós dizemos ser um membro comum da igreja. Você que não é um diácono ou um pastor / presbítero / bispo, você é um discípulo de Cristo. Todos vocês, todos nós somos discípulos de Cristo. E cada um de nós fomos chamados para uma função específica. Não se engane que porque você não é pastor ou porque você não é diácono, você só vem à igreja para sentar bonitinho e ouvir. Você é chamado para servir. Você é um diácono. Assim como os anjos são diáconos, assim como o Espírito é diácono, assim como os pastores são diáconos e assim como os diáconos são diáconos. Você também é chamado para ser um servo, servir os seus irmãos. Portanto, lembrem-se disso. Essas coisas que são importantes, pensando no salão da igreja, recepção, água, limpeza, tudo isso é importante, mas não é função prioritária do diácono. A igreja deve cuidar disso. Como graças a Deus eu posso dizer que a nossa igreja local é fiel nisso. Irmãos e irmãs que sem precisar pedir, se preocupam com a manutenção básica do salão, limpeza, vermos a água, os corpos, recepção dos convidados, mesa de som. O Lucas não é um diácono, ele não é uma função de diácono, mas ele está servindo a igreja no som. E fora da igreja nós temos que servir uns aos outros. Nós não podemos viver reclusos e nos encontrar para viver a vida cristã somente aqui 2 horas por semana. Nós vivemos num mundo lá fora e temos demandas diárias sociais. A igreja deve procurar servir um ao outro, como Cristo nos serviu. Como Cristo que não foi chamado para lavar os pés dos discípulos. Quem era para lavar os pés dos discípulos sempre era um escravo contratado para esse fim. Cristo não era a missão dele lavar os pés dos discípulos, mas o que Jesus faz? Não tem ninguém para fazer, eu faço. Ele pega a toalha, tira a sua capa, se ajoelha, pega aquele pé imundo de Pedro e lava aquele pé de Pedro. Não tinha ninguém para fazer, eu faço. Eu vou dar o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. A pergunta que você deve se fazer como discípulo de Cristo é: como é que eu posso servir a minha igreja local? Como é que eu posso ser útil no reino de Deus? Ou será que você quer ser aquele servo inútil, que se chega diante do reino de Deus, diante de Cristo, e Cristo te diz: você é um servo inútil? Pense nisso e questione-se: eu tenho servido a igreja local? A minha presença faz diferença? Ou será que eu sou apenas um peso para esses irmãos? Será que eu me preocupo com a saúde espiritual, com a saúde financeira, com a saúde emocional dos meus irmãos, das minhas irmãs? Será que nós servimos uns aos outros nesse sentido? A segunda aplicação vai para os diáconos, especialmente o Danilo da nossa igreja. A palavra de Deus diz quais são os requisitos dos diáconos. É algo que o diácono deve sempre se ater e buscar aperfeiçoamento em oração, através do Espírito diante de Deus, para que ele sempre esteja apto a servir como um diácono. Então nós temos demandas que os diáconos devem obedecer, especificamente o diácono na nossa igreja local, e o Danilo faz isso de uma forma sublime. Deus seja louvado por isso, toda a glória seja somente a Ele. Algo que sempre eu escuto da parte do Danilo é o seguinte: irmão, conte comigo, eu estou aqui para tirar o peso da sua costa e do William, para que vocês possam se dedicar para servir a igreja na palavra. Deixa comigo essas outras coisas, se concentre naquilo que você foi chamado para fazer. Porque imagine, irmãos, se o pastor da igreja local ele tem que se preocupar com ler, estudar, preparar o sermão,
preocupar se todo mundo está comendo bonitinho, preocupar se todo mundo está se vestindo adequadamente, preocupar se quando ele chegar na igreja vai ter água, vai ter luz, vai ter iluminação, as contas estão pagas. É super-homem? Será que já não basta o grande peso da palavra de Deus e da oração sobre este homem? Então os diáconos, como Danilo, devem se preocupar com isso. O diácono, ele é o suporte do ministério pastoral. É aquilo que permite que o ministério pastoral possa ser cada vez mais excelente. Então Danilo, se atenha a isso. Danilo também deve se atentar com a sua esposa, Fernanda, especificamente. Porque o apóstolo Paulo diz requisitos também da esposa. Deve ser fiel em tudo, deve saber administrar e deve ter bom testemunho diante de todos. Danilo, como um marido, como a sua principal vocação, ele deve se atentar para olhar se a sua esposa está caminhando de uma forma correta. E por último, para nós pastores, eu, William e demais irmãos pastores em nossa cidade, a gente não pode esquecer da nossa prioridade. Irmãos, nos desculpem se nós falharmos com vocês em algum momento de alguma demanda social que vocês tenham. Se a gente não ligou na melhor hora que a gente deveria ter ligado. Se a gente não visitou naquele dia específico conforme você estava esperado. Cobrem de nós a nossa prioridade, que já é muito. Já é difícil cumpri-la apenas ela. Portanto, vocês devem orar pelos seus pastores, e nós pastores, eu e William, devemos nos esmerar na palavra de Deus. Assim como Paulo diz para Timóteo, dedica-se em ler, estudar, pregar, ouvir, ensinar, admoestar, exortar, corrigir. Nós pastores somos chamados a isso, nos dedicarmos à palavra de Deus. E se vocês, irmãos e irmãs, tiverem pastores dedicados à palavra de Deus, podem ter certeza absoluta que vocês vão ser crentes saudáveis. Do contrário, vocês podem ser crentes que têm atenção, têm visitas, têm saúde, têm comida na mesa, mas se o pastor não se dedica à Bíblia e à oração, ele fez aquilo que não é o mais importante. E isso não é eu que estou dizendo. Os apóstolos disseram. Quer caia bem aos nossos ouvidos ou não. Então, portanto, oremos pela igreja de Cristo. Todos nós. Todos nós temos funções e coisas para servir, pessoas para servir na igreja. Seja você que não tem um ministério específico, um diácono ou um pastor, mas talvez Deus tenha te dado o dom da hospitalidade, o dom da misericórdia, o dom de pregar, mesmo sem ser pastor. Você tem como servir a igreja. E acima de tudo, o que você pode fazer pela igreja? Orar. Você não precisa ser um pastor para orar. Não precisa ser um diácono para orar. É só você ser um ser humano. Orando, você está ajudando a igreja de Cristo a ser edificada. E que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós suplicamos pela sua grande misericórdia. Nós queremos orar nesse momento, Senhor, especificamente não pensando em nós, porque o Senhor tem tratado conosco, mas nós queremos orar pelas demais igrejas locais nesta cidade, em nosso país. Ajude, Senhor, essas igrejas, para que sejam cada vez mais saudáveis. Senhor, que os pastores nessas igrejas possam compreender com mais exatidão quais são as suas funções e as suas prioridades. Conceda pastores fiéis à sua igreja. Isso é o que o Senhor prometeu. A sua palavra, Ezequiel, diz: e eu nos últimos dias darei pastores segundo o meu coração, e eles irão apacentar o meu povo, assim como o pastor Davi, o nosso Cristo, o nosso Senhor. É o Senhor que prometeu que haveria de edificar a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e nisso está a nossa esperança. Não somos nós, em último caso, que podemos, Senhor, edificar a igreja, construir uma igreja saudável. É o Senhor que faz isso.
Portanto, nós oramos não apenas por nós, mas pelas demais igrejas que estão ao nosso redor, para que sejam igrejas fiéis, frutíferas, saudáveis. Oramos por todos os discípulos de Cristo, para que eles sejam mais ativos, mais servos, mais discípulos. Oramos pelos diáconos, oramos pelos pastores dessas igrejas, que a sua igreja possa caminhar conforme a doutrina da sua palavra. E abençoe também a cada um de nós. Eu imploro, Senhor, que o Senhor me abençoe o William, abençoe as nossas esposas que com tanta paciência nos suportam, nos auxiliam. Abençoe também o Danilo em nossa igreja, a Fernanda, sua esposa. Abençoe os futuros pastores dessa igreja, os futuros diáconos nessa igreja. E abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança aqui presente. Que todos nós, juntos, possamos cumprir o nosso serviço, o nosso ministério e crescermos à estatura de Cristo, alinhados em amor, ajustados para a glória de Cristo, que é o cabeça e o dono da igreja. Nós oramos com muita fé, com segurança por causa da sua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor em resposta.